9, página 10, apostila São Paulo Faz Escola, terceira série do ensino médio. Na atividade 9, ele fala que no gráfico de uma função do primeiro grau podemos notar as seguintes propriedades. Que a reta que representa a função intercepta um único ponto no eixo x. E também ela intercepta um único ponto no eixo y. Como assim? Digamos que eu tenho aqui um plano cartesiano, vou fazer aqui. E aí, quando eu for fazer uma reta, por exemplo, eu faço uma reta aqui, ele vai então cortar aqui no x somente um ponto, e aqui na reta y, ele vai também cortar aqui na reta y somente em um ponto. Então, eu vou ter um ponto aqui na linha do x que está deitada, e vou ter um ponto aqui na linha do y que está em pé. Isso nas funções do primeiro grau, que são retas, tá? Ou retas crescentes ou retas decrescentes. E aí ele pede, dadas as equações da reta a seguir, encontre os pontos de interseção nos eixos x e y. Então ele quer saber aqui, nessas equações aqui de reta, onde é que vai cortar aqui no ponto x, qual que é o número que vai cortar e qual que é o número que vai cortar no eixo y. Para fazer isso, vamos começar aqui com a letra A. Na letra A, eu preciso, então, primeiro falar que o x vale 0 e depois que o y vale 0. Então, eu vou fazer primeiro com x igual a 0 e depois com y igual a 0. Se aqui, nessa equação aqui, o x for igual a 0, então, eu vou pôr o 0 no lugar do x. Então, o que vai ficar? Y é igual a 0 mais 3, porque eu pus o 0 no lugar do x. E se eu pôr o 0 no lugar do y, vai ficar como? 0 é igual a x mais 3, porque eu pus o 0 ali no lugar do y da equação. E aí a gente resolve. Quando o x for 0, o y vai ser igual a 3, porque 0 mais 3, 3. Então, quando o x é 0, o y é igual a 3. E quando o y for 0, eu vou ter que fazer o quê? Pega esse mais 3 aqui, passa para o outro lado, vira menos 3. E menos 3 mais 0, então o x é menos 3. Quando o meu y for 0, meu x é menos 3. Isso quer dizer o quê? Que na hora de colocar lá no plano cartesiano, quando o x é 0, o y é 3. Então, ele vai cortar lá no ponto 3, na reta y. Tá lá, y é igual a 3. E ele vai cortar no menos 3 na reta x. Então, eu vou lá no ponto menos 3, é aqui onde vai passar a reta. Por aqui que passa a reta, pelo ponto 3 aqui do y e 3 do x. Sabendo isso, a gente já consegue fazer um esboço aqui da nossa reta. Vamos fazer a letra B? Deixa eu virar a folhinha aqui. Na letra B, primeiro eu vou falar que x é igual a 0, depois eu vou falar que o y é igual a 0, tá? Vou substituir um depois do outro. Acho que tava meio cortando ali a imagem. Então, quando o x é igual a 0, vai ficar como? Y é igual, agora a gente está fazendo a letra B. Y é igual a 2 vezes 0, menos 8. E quando o y é igual a 0, vai ficar 0 é igual a 2 vezes x, menos 8. Então, primeiro eu pus o 0 aqui no lugar do x, depois eu pus o 0 ali no lugar do y aqui dessa equação, tá? Então, quando o x é 0, vamos ver como que vai ser o resultado. Tem que resolver aqui. Y é igual a 2 vezes 0, 0, e 0 menos 8 dá menos 8. Então, quando o x é 0, o y é menos 8. E quando o y é 0, que eu coloquei o 0 lá no lugar do y, não lembra? Vou pegar o menos 8, vou passar lá para o outro lado, vai virar o quê? Mais 8. Então, ficou assim, ó, 2x é igual a 8, porque 8 mais 0 dá 8. Aí, esse 2 passa dividindo. Ele sai daqui e passou dividindo. Então, x é igual a 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 são 4. Então, agora eu sei que se eu quiser fazer um esboço dessa reta, lá no x, ele vai cortar no ponto 4. Eu vou fazer a bolinha lá.
E lá no Y, ele vai cortar lá embaixo no ponto -8, na reta Y. Sabendo disso, eu já posso fazer um esboço da minha reta, que eu sei que vai cortar no ponto 4 e no ponto -8, tá ok? Agora eu quero que vocês façam a C e a D. Façam o esboço aí de acordo com o que a gente fez, tá ok?